Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje falaremos sobre a dilatação térmica linear. Estão preparados? Rola a vinheta! Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje, na nossa segunda aula, num total de 6, nós vamos falar sobre a dilatação térmica linear, ok? Vamos aqui à nossa abertura, tá bom? Do nosso canal de Matemática Sem Fronteiras, onde aqui nós temos aulas de matemática, física e inglês em duas versões, uma versão em português e a outra versão em inglês, ok, pessoal? Vamos aqui, então, à nossa primeira questão. Nós vamos resolver 4 questões, tá bom? A respeito de dilatação térmica linear, tá bom? Então, vamos aqui, ó, aos nossos exercícios, termologia, como eu já falei, o nosso assunto de hoje, dilatação térmica de sólidos, linear, tá? Bom, a nossa primeira questão é assim. Um fio de alumínio tem 20 centímetros de comprimento, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Se esse fio ficar exposto a uma temperatura de 45 graus Celsius, qual o valor da dilatação sofrida por ele? Dado o alfa do alumínio, que é o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ok? Gente, nós temos aqui uma imagem só para ilustrar nossa questão, né? Um fiozinho de alumínio aí de 20 centímetros, e nós vamos anotar aqui o que o nosso problema nos deu. O que é dado do nosso problema? Bom, o nosso problema disse que L0, que é o comprimento inicial, ele vale 20 centímetros, é o tamanho inicial desse fio de alumínio. A temperatura inicial do nosso problema é de 20 graus Celsius, e a temperatura final é de 45 graus Celsius, portanto, houve uma variação na temperatura, tá? E o alfa do alumínio é de 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, vamos ver que fórmulas a gente vai utilizar aqui. Bom, uma delas a gente vai usar sempre, que é a variação de temperatura, tá? Que é o ΔT. Então, tá aqui, ó. O ΔT é o quanto a temperatura variou, tá? E ela sempre é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, T menos T0. Substituindo os valores, olha, a temperatura T tá bem aqui, ó, 45 graus Celsius. E a temperatura T0 está logo em cima, 20 graus Celsius. Vamos armar? Olha, a fórmula da dilatação linear, ó, é de 0, que é o comprimento inicial, ele é vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Por isso que nós temos que calcular logo o ΔT, a variação de temperatura. Vamos lá? Agora sim, substituindo, ó. ΔT é igual a 45, temperatura final, menos 20, temperatura inicial. Bom, 45 menos 20 nos dará 25 graus Celsius, ok? Então, essa aí foi a variação na temperatura aqui no processo da nossa questão. Vamos calcular a dilatação linear? Vamos lá? Fazendo a substituição, eu tenho que ΔL é igual a comprimento inicial, quanto era? 20 centímetros. O alfa do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6, está aqui. E o ΔT, calculamos, está aqui embaixo, olha, 25. Aqui, ó, 25. Por que eu escrevi em amarelo? Você deve ter observado que eu botei em amarelo aqui. Por quê? O próximo passo é exatamente esse. A gente vai apenas multiplicar 20 por 22 por 25. Então, é 20 vezes 22 vezes 25. A gente não multiplica ainda por 10 a menos 6. Deixa ele aí, tá? Então, vai ficar assim. 20 vezes 22 vezes 25, olha quanto dá. Deu 11.000, tá vendo aqui que eu separei, mudei de cor, né? Está em amarelo, tá bom? Agora sim eu vou fazer o 11.000 vezes 10 a menos 6. Como é que faz essa multiplicação? É fácil. Como aqui é 10 a menos 6, olha, isso aqui, esse expoente menos 6, quer dizer o seguinte, a gente vai andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Bom, se supostamente a vírgula está bem aqui, ó, eu vou andar, só vou fazer isso, andar 6 casas para a esquerda com a vírgula. Vamos contar, olha. Uma casa, 2, 3, 4, 5. 5 está bem na frente do 1, do 11, né? Então, ainda tem mais uma casa, vai ficar assim, ó. Presta atenção. Eu estava bem aqui, ó. Aí eu andei mais uma casa, tá aqui a vírgula, ó. Então, ficou acrescenta 0,
Então, eu achei que a variação no comprimento desse fio de alumínio é de 0,011 centímetros. Pode contar, ó, 6 cada, daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Estou bem aqui na frente do 1, estou bem aqui, ó. Aí, ó, mais uma, 6. Aí acrescenta zeros, ficou 0,011 centímetros. Então, essa aí foi a dilatação linear sofrida por esse fio de alumínio, quando a variação de temperatura é de 20 para 45 graus Celsius. Tudo bem, gente? Vamos atacar a segunda questão? É comigo, bora lá. Olha a segunda questão. Olha o comando. Durante um experimento, uma barra maciça de ferro foi aquecida de 15 graus Celsius até 65 graus Celsius. Sabendo-se que o comprimento inicial dessa barra era de 12 metros e o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine o comprimento da barra de ferro após o experimento. Gente, então agora ele está querendo o comprimento final, tá bom? Então eu vou usar outra fórmula. Olha aqui, né? A figura ilustrativa da nossa questão são barras de ferro maciças, né? De 12 metros de comprimento, aonde, olha os dados do nosso problema. Disse que o comprimento inicial dessa barra é de 12 metros. A temperatura vai variar de 15 graus Celsius para 65 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear do ferro está aqui, 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Como eu falei para vocês, sempre nós vamos ter que calcular quem? O ΔT. Isso sempre vai ter que calcular que é a variação de temperatura. Ou seja, eu não vou nem dizer sempre, mas quase sempre, nos nossos problemas, a gente tem que fazer esse cálculo. Bom, a outra fórmula que eu vou usar agora é essa aqui, ó. Então, a gente tem duas fórmulas, né, fora a fórmula do ΔT, que é essa aqui embaixo, que a gente vai usar quase sempre. Bom, nós temos a fórmula do ΔL, que eu acabei de resolver a questão, eu vou aplicar aquela fórmula do ΔL quando ele pediu a variação de dilatação linear, tá bom? Pediu a dilatação linear, usa a fórmula do ΔL, L0 alfa ΔT. Quando ele pediu o comprimento final da barra, aplica essa aqui, que ela é direta, olha. L é igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Tá bom? Então, eu diria que tem 3 formulazinhas para a gente resolver. Se o problema pedir a dilatação linear, eu vou usar ΔL igual a L0 alfa ΔT. Se pedir o comprimento final, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. L igual a L0 vezes 1 mais alfa ΔT. Esse ΔT aqui, bora calcular? Aqui embaixo, olha. ΔT é igual a 65 menos 15, então ΔT é de 50 graus Celsius. A temperatura variou em 50 graus Celsius. Bora substituir, gente, os valores do L0, do alfa e do ΔT? Olha aqui. Olha, fazendo a substituição, eu fiquei agora aqui 12, que era o L0, o 1, ele é da fórmula, sempre vai estar aí. 1,2 vezes 10 a menos 5 é o coeficiente de dilatação linear do ferro. E o ΔT está bem aqui, que eu calculei aqui embaixo, bem aqui, ó, 50, está aqui, ó, 50. Por que eles estão em cor de rosa? 1,2 e 50. Porque eu vou multiplicar só esses dois, tá? 1,2 vezes 50. Olha quanto vai dar. Dá 60, tá bom? Deu 60. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou multiplicar 60 com 10 a menos 5. Como é que a gente multiplica? A gente vai andar com a vírgula 5 casas para a esquerda. Então, olha aqui. A vírgula do 60 está bem aqui, tá? Se eu vou andar 5 casas, bora contar logo aqui, ó. 1, 2. Eu parei bem na frente do 6, né? Bora continuar, que tu vai ver aqui embaixo já está a resposta, ó. Mas se eu parei bem aqui na frente do 6, estava em 2, né? Ó. 3, 4, 5. Preenche os espaços com 0. Então, vai ficar 0,0006. Tudo certo? Agora, bora operar aqui o 1 mais 0,0006. É fácil também. Como 1 é um número inteiro, ele vai ocupar o lugar do 0 aqui, ó. Tá? Então, bem aqui no lugar desse 0, vai ficar o 1, tá bom? Na soma. Então, a soma vai ficar assim agora, ó. Olha quanto deu. Eu somei. 1 com 0,006. Ficou bem aqui o 1, ó. Ocupou exatamente o lugar do 0 aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá bom? Agora é fácil, é só multiplicar 12 por 1,0006. Fez esse produto e a gente descobriu o comprimento final da barra maciça de ferro. Olha, o comprimento inicial dela, lembra? Tá bem aqui, ó.
O comprimento inicial dela era de 12 metros, com a variação na temperatura, ela passou para 12,0072 metros. Houve uma pequena dilatação, mas houve uma dilatação sim, ok? Bora para a terceira questão? Vamos atacar. Perfeito. Olha o que diz a nossa terceira questão. Uma ponte de concreto tem 800 metros de comprimento. Determine sua dilatação linear quando a temperatura passa de 15 graus Celsius para 35 graus Celsius. Dado, o coeficiente de dilatação linear do concreto, alfa, é igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos ver aqui uma foto ilustrativa de uma ponte de concreto. O que foi dado no nosso problema? Está aqui, ó. Foi dado que o comprimento inicial da ponte é de 800 metros, a temperatura inicial era de 15 graus Celsius e a final 35 graus Celsius. Já o coeficiente de dilatação linear do concreto, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, a menos 1. Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa fórmula do ΔT? Olha aqui, ΔT, T menos T0. E como ele pede a dilatação linear da ponte, eu aplico a fórmula ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Tudo bem? Bora calcular o ΔT. ΔT será o quê? 35 menos 15. Opera isso daí, então, a variação na temperatura foi de 20 graus Celsius. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos calcular a variação na dilatação linear? Então, olha, eu tenho aqui que ΔL é 800, que era o coeficiente, o comprimento inicial da ponte. O alfa é 12 vezes 10 a menos 6 e o ΔT é 20. Por que está em azul aqui? Porque eu só vou multiplicar 800 por 12 e por 20. Não multiplica ainda com o 10 a menos 6, tá? Bora multiplicar só esses valores que estão em azul. Tá? 800 vezes 12 vezes 20, olha quanto dá? 192 mil. Agora sim, 192 mil, eu vou multiplicar por 10 a menos 6. O que isso significa? Que eu vou andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Vamos lá, gente, olha. A vírgula está bem aqui, tudo bem? Vamos andar 6 casas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula ficou certinho na frente do 1. Não foi? Aqueles zeros depois do número 2 ali, eles somem, perdem um valor, tá? Então, aqui eu tenho que o ΔL é de 0,192 metros. Foi quanto variou o comprimento dessa ponte, tá? Existe, sim, uma dilatação, tá, gente? A ponte sofre uma dilatação, sim, tá? Uma expansão. Ela aumenta o seu comprimento. Bom, 0,192 metros, então, é a dilatação linear dessa ponte. Tudo bem? Bora para a última questão? Vamos fechar, gente? Então, a quarta questão, olha o que ela diz. Ela diz assim, um cordão de aço inoxidável tem 60 centímetros a 10 graus Celsius. Determine o comprimento desse cordão quando a temperatura alcançar 80 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do material, no nosso caso, o aço inoxidável, é 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos lá, pessoal? Então, olha o que a gente tem aqui. A imagem, tá bom? E esse aqui é o cordão, tá, de aço inoxidável. Tudo bem? A imagem é só para ilustrar. E nós temos aqui os dados da nossa questão. O que é que a questão fala? Que o comprimento inicial desse cordão é de 60 centímetros. A temperatura inicial é de 10 graus Celsius, a temperatura final é 80 graus Celsius. Então, houve uma variação aí na temperatura. O coeficiente de dilatação linear do aço inoxidável é 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos lá? Nós já sabemos que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tudo certo? Então, como eu quero saber o comprimento final desse cordão de aço, então eu vou aplicar a fórmula L igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT, que eu vou calcular agora. Bora! ΔT, olha, ΔT é igual à temperatura final, que é 80, menos a temperatura inicial, que é 10, tá? Então, 80 menos 10 é 70, portanto, ΔT, tá? A variação na temperatura é de 70 graus Celsius. Vamos substituir os valores aqui na questão? Olha como ficou. Ficou assim, ó. Que L é igual a 60 vezes 1 mais 19 vezes 10 a menos 6 vezes 70. Reparou que está em verde? Eu botei em verde justamente para chamar a atenção, ó. Agora eu vou multiplicar 70 por 19, só isso que eu vou fazer. 70 vezes 19, gente, olha quanto dá? 1.330.
Tá bom? Olha o que eu faço agora. Esse 1.330 aqui eu vou multiplicar por 10 a menos 6. O que é que isso significa? Que eu vou andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Ó. A vírgula está bem aqui, depois desse zero, bem aqui. São 6 casas que eu vou andar para a esquerda. Então, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Parei bem aqui, na frente do 1, 4 casas. Ainda faltam mais 2 casas, certo? Eu vou mostrar para vocês já a resposta aqui, ó. Como eu estava na frente do 1, lembra? Eu estava bem aqui, ó. Já tinha andado 4 casas, ó. 5, 6. Tá aí, ó. A vírgula está bem aqui, ó. 6 casas. Então, ficou 0,00133. Tudo bem. Agora eu vou fazer a soma, igual aquela questão anterior que eu te mostrei. Como o número 1 é um número inteiro, ele vai ocupar esse lugar do zero aqui, ó. E vai ficar bem aqui. Tiro o zero, coloco um 1 ali. Então, fazendo a soma, olha como ficou. Olha, 1,00133. Pode ver que esse 1 aqui ocupou o lugar deste zero. Pode ver, ó, bem aqui. Tá? Agora é só multiplicar 60 vezes 1,00133. Fez essa multiplicação e nós finalizamos a questão. Ó. O comprimento final é de 60,0798 centímetros. Presta atenção, gente, que o comprimento inicial desse cordão, tá? O tamanho dele, o comprimento desse cordão, era de 60 centímetros, tá bom? Quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Quando a temperatura passou para 80 graus Celsius, houve uma variação de 70 graus Celsius, o comprimento agora do cordão é de 60,0798 centímetros. Pode observar que esse valor aqui, ele é um pouco maior do que esse valor aqui, ó, 60, não é? Então, houve sim uma dilatação no comprimento daquele cordão de aço inoxidável. Ok? Gente, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final, tá bom? Gente, eu sou o professor Regis Safadão e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas, seus primos, seus irmãos, seus colegas de sala, seus vizinhos, com todo aquele pessoal que você acha interessante que aprenda esse conteúdo, tá bom, gente? E, claro, dê pra gente seu like, isso aí é muito, mas muito importante pra gente, tá bom? Se você quiser, pode solicitar algum conteúdo aí de matemática, física ou inglês, que a gente, com muito carinho, vai preparar essas aulas aí para você. Gente, grande abraço. Tchau. Isso é tudo, pessoal.